Olá, gente, tudo bem? Professora Cristiane, professora de matemática, aqui com vocês para falar um pouco sobre números inteiros relativos, ok? Nosso assunto desta aula de hoje. Então, nós vamos aqui para o nosso primeiro slide, onde nós estaremos apresentando esses números. Observem que no primeiro slide nós falamos dos números inteiros. E aqui nós temos os números naturais, aqueles que vocês já conhecem, né? Aquele conjunto de números infinito, iniciando do zero, tendendo ao infinito, né? Isto é, eu não posso contabilizar os elementos desse conjunto. Eu sempre terei um maior que o número que eu pensar. Por exemplo, 1 trilhão. Ora, 1 trilhão é um número bem alto nesse conjunto, mas eu posso pensar num 1 trilhão e 1, num 1 trilhão e 2. Então, quanto mais eu penso num número, por maior que seja, eu posso sempre adicionar a ele uma unidade, por isso é infinito. Nesse caso, nós temos que esse conjunto de números naturais, ele tem por base, né, a contagem. Então, quando nós queremos contar uma quantidade de objeto, nós utilizamos do algarismo 0 ao 9. Então, são 10 números, né? 10 algarismos que nós podemos formar com eles qualquer número, tá bom? Natural. Então, os números que vocês conhecem, a partir do 1, tá? O 0 não, a partir do 1. Eles são considerados números positivos. Observem aqui 1, 2, 3, 4, 5 reticências. E o 0, professora? Ora, o 0 ele não é nem positivo e nem negativo. Porém, antes do 0, até o 6º ano, nós não sabíamos que existem números, pois existem. Agora, a partir do 7º ano, nós sabemos que existem aqueles números que nós chamamos de número negativo. E esses números, eles vêm acrescidos ao lado esquerdo do dígito de um sinal. Esse sinal é esse tracinho aqui, que é o sinal de menos. Então, a gente lê -1, -2, -3, -4, -5, etc. Também é um conjunto infinito, tá? Então, os números inteiros para nós, que será representado aqui, ó, pela letrinha Z, tá? Com esse tracinho aqui, ó, esse Zzinho aqui diferente, né? Isso aqui é o símbolo para falarmos de conjunto dos números inteiros. Então, reticências, porque ele não tem fim aqui para a esquerda. Começar aqui do -3, né? Então, -3, -2, -1, você tem o 0. E aqui começa os positivos, ó, 1, 2, 3, e assim sucessivamente. Então, esse conjunto agora é de nosso conhecimento. Observem que o conjunto dos números inteiros tem aqui, ó, né, no seu interior, o conjunto dos números naturais. Tá vendo? Ó, esses números aqui, ó, para frente, são todos naturais, na verdade. Então, o que é que a gente diz? A gente diz que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, tá? Observe esse desenho aqui, ó, no nosso slide, que é para falar exatamente isso, tá bom? Daí, nós temos aqui esses novos números, né? Ora, os números que você conhecia, que são esses, né? Do 0 à direita, né? Que são os algarismos que você usa para a contagem, e os negativos, que agora você tem esse conjunto de números onde você vai acrescentar o sinal de menos à sua esquerda, tá certo? Bem, então, vamos agora observar qual que é essa ideia, qual que foi a necessidade desse novo conjunto existir. Então, existem várias aplicações. Uma delas é a questão aqui, ó, da temperatura. Então, por exemplo, aqui no slide eu digo, aqui a temperatura está a 10 graus positivos, aqui duas pessoas conversando ao telefone, certo?
enquanto que a outra pessoa responde: aqui a temperatura está a 10 graus negativos. Então, repara que uma fala de 10 graus positivos, enquanto a outra fala de 10 graus negativos. Então, isso significa que o ponto de referência, digamos, de partida é o 0 grau. Acima de 0 grau, tudo é positivo, tá certo? E abaixo de 0 grau, tudo é considerado negativo. Então, em regiões, por exemplo, muito frias, né? Regiões serranas, né? A parte sul do país, por exemplo, do Brasil, no Rio Grande do Sul, por exemplo, as temperaturas costumam ser temperaturas baixas, né? Então, muitas vezes, um dia está com a temperatura de 10 graus, positivo. Isso aqui para o Ceará é uma temperatura muito amena, né? Mas muitas vezes a temperatura em outros países ela pode atingir, inclusive, um número abaixo de 0, como por exemplo nesses países onde neva, né? Ali você tem altas temperaturas negativas, né? Como por exemplo menos 5 graus, menos 10 graus, né? E assim sucessivamente. Claro que uma temperatura suportável para a vida humana. Agora vamos observar aqui, ó, os exemplos negativos: menos 1, menos 497, menos 1999 e etc. Colocou esse sinalzinho negativo antes do número, ele já é dito negativo. E quando não tem, supõe-se, na verdade, entende-se que ele é positivo, tá bom? Agora vamos aqui para esse outro slide, onde nós vamos mostrar mais algumas aplicações. Observe aqui, ó, você tem aqui, né, o fundo aqui do mar, você tem aqui a parte, né, da superfície e você tem uma altitude aqui, né, um pico de uma montanha. Observe que se você considera aqui essa linha, ó, como a linha, né, da água, né, do nível da água, perceba que tudo que está abaixo dessa linha é considerada num lugar negativo, né? Está abaixo do nível do mar, né? Então é considerado negativo. Quando você tem aqui algo muito acima desse nível do mar, é considerado positivo. Então, se você olha para cá, no ponto A, ó, tá aqui o ponto A, né? Esse ponto, eu tenho aqui 200 metros, é o pico da montanha, é um valor positivo, né? Tá muito acima do nível do mar. Já aqui no nível, exatamente no nível do mar, eu também tenho um referencial positivo, 30 metros. E aqui no ponto C, ó, que está abaixo do nível do mar, eu tenho aqui uma referência negativa, tá certo? Agora repare outro exemplo. Quando você está aplicando na bolsa de valores, né, você pode, dependendo do mercado, né, do mercado econômico, você pode ter lucro. Quando você tem lucro, você ganha, seu saldo é positivo. E quando você tem prejuízo, você desce, né? Isto é, você perde, seu saldo é negativo. Então, é outra maneira de você pensar nessa aplicação dos números positivos e negativos. Por exemplo, digamos que você tem uma conta bancária e nessa conta você tem R$100, tá certo? Ora, se você tem R$100, seu saldo é positivo. Porém, se você faz um pagamento e esse pagamento é um pagamento, vamos escrever assim, pago. Foi pago aí R$150, o que é que vai acontecer? Ora, professora, se eu só tenho R$100 e eu estou pagando uma mercadoria de 150, professora, eu vou ficar devendo ao banco, não é verdade? Então, repara, ó, que quando você tem 100 e dele você está tirando 150, esses 150 aqui, ó, 100 você consegue pagar, porque é o que você tem no banco. Mas 50 você fica devendo ao banco. Então, você vai ter um saldo aqui, ó, não mais positivo, porém um saldo negativo. Você vai ficar devendo ao seu banco R$150. Perdão, R$50. Por quê? Porque ele vai pagar os 150 para você
né, a quem está vendendo a mercadoria, mas você vai ficar devendo a ele os R$ 50 que você não tinha na conta, tá bom? Então, isso é um outro exemplo. Então, vamos aqui para um pouco mais, né, sobre números positivos e negativos. Isso aqui você entende muito bem, ó. Quando dois times estão aí no campeonato, por exemplo, Bahia e Vitória, né? Eu acho que aqui é Vitória. Então, o Bahia tem 5 gols, Vitória tem 2. Então, o saldo aqui, ó, de 3 gols, o Vitória tem à frente do... Aliás, o Bahia tem à frente do Vitória, né? Então, ele tem um saldo positivo. Enquanto que o Vitória tem um saldo negativo de 3 gols. Dá para perceber? Porque para atingir o mesmo número de gols do Bahia, o Vitória precisaria ter mais 3. Então, isso aqui é um saldo positivo, né? E aqui é um saldo negativo de gols, tá certo? E o último exemplo é um elevador, por exemplo. Ora, veja bem, você está aqui no elevador e esse prédio ele tem, claro que andares acima do térreo, né? Que é no solo, e abaixo do térreo, né? Que é no subsolo. Então, se você olha aqui para o elevador e aqui é o térreo, ó, se você vai aqui para o 1, para o 2, para o 3, você está subindo positivamente, porque está aumentando nos andares. Mas se você vai descer aqui para o subsolo 1, subsolo 2, né? Vocês já viram, por exemplo, garagens, né, nos subsolos? Então, aqui a gente considera negativo, tá certo? Andares negativos. E aí estão alguns exemplos, né, da aplicabilidade dos números negativos. Agora, pessoal, vamos observar na reta numérica. Na reta numérica, nós temos aqui, ó, o 0, né? Saibam que a reta ela tende para a direita e para a esquerda infinitamente. Então, no mesmo espaço, vocês têm aqui, ó, por exemplo, meio centímetro de um número para o outro, só para você ter uma ideia que os espaços são iguais. Então, você tem à direita o mais 1, mais 2, mais 3, o mais 4, até o infinito aqui, ó, tá? Não tem fim esse negócio. E aqui também, ó, você tem o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, para a direita do 0, os números positivos. Para a esquerda do 0, os números negativos, tá certo? E isso é bom que vocês compreendam na reta numerada, porque a gente vai precisar disso nos exercícios, tá certo? E aí, vamos tentar também comparar os números inteiros olhando para essa reta. Olha só, comparação de números inteiros. Por exemplo, que temperatura é mais baixa? Menos 5 graus, menos 2 graus ou mais 2 graus Celsius, né? Tá perguntando aí para a gente. Repara o seguinte, ó, se você colocar isso na reta, né? Você vai ver aqui, ó, que o 0 está aqui, né? Nesse pontinho, ó, repara o 0 bem aqui. E o mais 2 graus está à frente dele, não é verdade? Então, significa dizer que esse número que está à direita do 0 é positivo. Muito bem, então ele já é maior do que 0, né? 2 é maior do que 0. Então, ele também será maior do que menos 2 e também será maior do que menos 5. Todo número positivo é maior do que qualquer número negativo, tá certo? E aí, reparem que o menos 2, olha, ele é o primeiro número que aparece aqui antes do 0. E o menos 5 vem antes ainda dele. Então, quanto mais afastado do 0 um número está, menor ele será. Tá certo? É o contrário do positivo, que quanto mais na frente ele está, maior ele é. Mas negativo não. Quanto mais afastado do 0, menor ele é. Então, quando eu pergunto qual é a temperatura mais baixa, eu olho para aquele número negativo, claro, que está mais afastado do 0, que é esse, o menos 5, tá bom? E aí você pode dizer, ó, que menos 2 é menor do que mais 2, porque é negativo, porém é maior do que menos 5. Por que que o menos 2 é maior do que menos 5? Porque ele está mais próximo do 0, tá bom? Então, isso você tem que entender com relação aos números negativos. Quanto mais próximo do 0, maior ele é. Quanto mais afastado, menor ele é, tá certo? Então, vamos aqui para o próximo slide. Módulo de um número inteiro. Opa, o que é módulo, professora? Bem, o módulo de um número, ele é
simbolizado matematicamente por duas barrinhas, tá? Essas duas barrinhas aqui. Isso aqui quer dizer módulo, tá bom? E o módulo, pessoal, de um número é apenas a distância desse número ao zero, ok? A gente chama de módulo ou valor absoluto, tá certo? Absoluto. É a mesma coisa, tá? Então, olhem para cá, ó. Se você tem aqui imagina que você tem aqui o pico de uma montanha, né? Aí você tem aqui o nível do mar e você tem aqui um pontinho. Repara aqui, ó, que você está nesse ponto a 800 metros, tá? Acima do nível do mar, ó. Tá vendo aqui? 800 metros. E já aqui, nesse ponto aqui, ó, você está a menos 800 metros. Por quê? Porque você está abaixo do nível do mar, então é negativo. Mas se eu quiser falar de módulo, então o módulo, tá, do ponto A vai ser o módulo dos mais 800 metros, tá bom? Reparem que a distância do número 800 positivo ao zero significa 800 unidades, tá bom? Enquanto que a distância aqui, ó, vamos ver aqui, ó, do ponto B, né, que é esse ponto que está lá embaixo, ao nível do mar, que é a trajetória, digamos, zero, né? Aliás, a referência é zero, você tem aqui o módulo de menos 800, e isso vai dar 800 do mesmo jeito. Vou te explicar isso na reta numerada, ó. Por exemplo, faz de conta que você tem uma reta aqui, ó, a reta numerada, tá certo? Pronto. E aí, ó, eu vou escrever aqui para você o zero, tá? Que é a nossa referência. E bem aqui, ó, vou escrever mais 800. E lá do outro lado, do mesmo comprimento, na mesma distância, eu vou escrever menos 800. Repara que se você quiser calcular a distância do menos 800 ao zero, você vai ter 800 unidades, não é não? 800 tracinhos, não é verdade? Enquanto que você contando do zero até o 800 positivo, você também vai ter 800 unidades. Então, a gente está trabalhando com módulo. Então, módulo é uma distância, por isso o valor tem que ser sempre positivo, tá bom? E aqui, pessoal, podemos falar dos números opostos. Ah, professora, o que é isso, números opostos? Ora, números opostos são aqueles que têm sinais contrários. Só isso, tá, gente? Por exemplo, aqui, ó, menos 10 é o oposto de mais 10. Mais 4 é o oposto de menos 4. Então, reparem que quando você trabalha com números opostos ou simétricos, que quer dizer a mesma coisa, você está trabalhando com números de sinais diferentes, tá bom? Então, quem é o oposto de mais 2? Ora, professor, é o menos 2. Quem é o oposto de menos 5? Ora, professor, é só trocar o sinal, é mais 5. Então, o oposto é aquele mesmo valor em módulo, porém com um sinal diferente, tá certo? Agora, vamos para o próximo slide, né? Nesse próximo slide, começam os exercícios. Então, eu vou dar um tempo, tá? Para vocês absorverem esse primeiro vídeo e já já eu volto com as atividades.